Nós todos sabemos que o pensamento racional te leva a resultados muito positivos. O autocontrole vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu caminho em busca dos teus objetivos. Isso é fundamental para que um líder, para que uma pessoa que alcance o sucesso, que ela precisa se autocontrolar diante das pessoas, das coisas e das situações. No episódio anterior, eu expliquei para você que não existe bônus sem ônus. Hoje, nós vamos falar de como é possível nós conhecermos as nossas dificuldades emocionais e como é possível também a gente eliminá-las. Como é possível a gente domá-las, é a palavra correta, né? Como é possível nós pegarmos as nossas dificuldades emocionais e transformarmos elas em combustível a nosso favor. Anderson, explique isso um pouco melhor. Eu já expliquei para você, já disse, desde o início dessa temporada, que a dificuldade que as pessoas têm de ter autocontrole é o que faz muitas vezes elas fracassarem definitivamente e não conseguirem levantar a cabeça. Por quê? Meus amigos, as emoções, elas são coisas muito fortes, que muitas vezes são enraizadas dentro de nós de uma forma absolutamente dominadora. Uma coisa que domina a pessoa de tal sorte que ela não consegue ver na frente dela mais nada. Ela fica dominada pelas emoções e automaticamente age simplesmente sem a menor racionalidade. E como é possível controlar isso? Quando você, de fato, enxerga e entende quais são as suas limitações. Como é possível, então, nós enxergarmos esse tipo de coisa? Quando você olha para o teu pai, para a tua mãe, para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu parente e para as pessoas que você confia e pergunta para elas quais são as tuas dificuldades emocionais. Pergunta para elas aonde você peca, aonde você não se controla, quais são as coisas, os momentos, as pessoas e as questões da tua vida em que você perde o controle. A partir desse momento, você vai começar a identificar as tuas dificuldades. Você vai começar a identificar aonde você não é tão bom, aonde você precisa melhorar e por que você precisa fazê-lo. Às vezes você precisa buscar uma terapia, mas às vezes não. É simples. Você precisa simplesmente tomar conhecimento daquilo que você faz quando você está com raiva, quando você perde o controle. E a grande maioria das pessoas perde o controle com a raiva, com a ira e com uma situação que vai de encontro àquilo que ela acredita ou àquilo que ela tem como certo. A maioria das pessoas que age dessa forma, ela se deixa controlar pelos outros. Por que, Anderson, você está me dizendo isso? Eu vou te dar um exemplo simples. Se uma pessoa passar na tua frente e te mandar para aquele lugar, qual vai ser a tua reação automática? Mandar ele de volta. Você não pensou, você simplesmente reagiu a uma atitude de uma outra pessoa que acabou te controlando, porque você fez exatamente o que ela esperava. Você reagiu na mesma moeda, com a mesma intensidade e fazendo a mesma coisa. Por outro lado, existem pessoas que você manda para aquele lugar e elas dizem para você, beleza, tô indo para lá, e segue adiante na vida. Essas pessoas não se deixam controlar. Essas pessoas, elas possuem absoluto autocontrole sobre suas emoções e sobre sua vida. Ela não deixa que o controle das suas emoções seja depositado na mão de outra pessoa. Muito pelo contrário, ela se controla e sabe que aquelas razões emocionais não vão levar ela a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vão fazer com que ela se torne uma pessoa com pouca consciência, com racionalidade baixa e pronta a agir de maneira destrutiva. De maneira que, no final, a grande maioria das pessoas se arrepende. Porque não é uma forma legal de ser. Muito menos uma forma boa de agir. Muito pelo contrário, você acaba magoando as pessoas, você acaba faltando com respeito a essas pessoas, você acaba tendo sentimentos e principalmente comportamentos e palavras grosseiras, racistas e até homofóbicas, dependendo do tipo de pessoa com que você esteja lidando ou o tipo de situação. Se você não entender isso, se você não colocar isso para você como uma coisa definitiva e correta, você vai passar a vida inteira sendo controlada pelos outros, por pessoas mais espertas que você,
por pessoas que entendem como funciona esse mecanismo emocional. E sabe como é que essas pessoas se chamam? Essas pessoas são os manipuladores. Aquelas pessoas que sabem manipular os outros pelas emoções, que entendem a fragilidade das outras pessoas e acabam armando situações em que elas colocam ali a casca de banana e você vai igual um pato e pá, cai na armadilha que foi apresentada pelo manipulador. Essas pessoas têm uma verdadeira ardilosidade ao agir contra os outros, porque elas conseguem, como um bom jogador de xadrez, antever as tuas atitudes, os teus comportamentos, a tua próxima jogada. É assim que você quer se comportar? É esse tipo de pessoa que você quer ser ou continuar sendo? Acredito que não, porque você está aqui no Bilionário em Treinamento. Porque você está aqui em treinamento para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa com pensamentos esclarecidos e que tenha uma visão real das coisas. E que saiba a importância do autocontrole. Porque, de novo, se você não controlar as tuas emoções vão te controlar. Por outro lado, se você for uma pessoa que a partir de já tiver esse entendimento, você vai conseguir, desde agora, desde esse momento de zero, enxergar que a vida regida por emoções é uma vida perdida. Mas a vida regida por controle, e principalmente por autocontrole e sugestão, faz com que você tenha uma vida plena. Porque a sugestão, junto com o entusiasmo e o autocontrole, é que vai permitir que você enxergue o futuro de maneira límpida e não de maneira nebulosa ou turva. E mais do que tudo, vai permitir que você consiga controlar e fazer pessoas te seguirem por conta do teu entusiasmo e do teu autocontrole. Os verdadeiros líderes são pessoas que estão constantemente a serviço dos seus liderados e precisam lidar com emoções de vários tipos de pessoas, de vários tipos de crença, de vários tipos de países, de vários tipos de orientações sexuais e muitas vezes de alimentos, porque você tem pessoas que são veganas, que são vegetarianas e pessoas que muitas vezes não comem carne de porco, porque tem uma questão religiosa por trás. Então, tudo isso está na costa de quem? Do líder. E você imagina um líder sem autocontrole? Você imagina uma pessoa alcançar o sucesso esculhambando todo mundo, sendo intolerante, não tendo a menor possibilidade de dividir e, muito mais do que isso, de entender o posicionamento, a crença e tudo aquilo que faz parte daquele membro do teu time. Sem autocontrole, isso é impossível. Com autocontrole, você, além de ter o time nas tuas mãos, você vai gozar do respeito de todas as pessoas que estão com você. Porque elas vão, acima de tudo, entender que você é uma pessoa coerente, que você é uma pessoa que não permite que as emoções destrutivas de uma ou outra pessoa, ou de uma outra equipe, ou de um concorrente, façam com que o teu time perca a jogada. Muito pelo contrário, o teu time vai estar sempre muito forte, porque ele confia no líder e sabe que o líder está lá à disposição deles, não só para o trabalho árduo, para a dificuldade, mas para entender muitas vezes questões emocionais, questões religiosas e questões de orientação sexual que fazem parte da vida de todas as pessoas. Não só a sua, não só a minha, mas de todas as pessoas que um dia vão trabalhar num time e que têm objetivos comuns e que querem resultados positivos. Portanto, meu amigo, se você não se controlar, se você não deixar de lado aquilo que não faz sentido para a tua vida, você vai ter muita dificuldade e talvez você não alcance o teu objetivo. Por outro lado, se você começar a fazer os esforços, se você começar a fazer tudo o que for necessário nesse momento para ir mudando isso dentro de você e passando a controlar as tuas emoções, você vai estar dando os melhores passos para o futuro, aprendendo sempre que com a dificuldade é que você vai amadurecer e você vai poder entender e respeitar as outras pessoas que estão diante de ti. No próximo episódio eu vou te explicar que quem corre cansa, mas quem anda alcança. Que a dificuldade das pessoas hoje é de esperar o tempo certo e se autocontrolar para saber que a ansiedade é um dos principais maus do século. É o que está destruindo muitas pessoas
porque elas querem antecipar o futuro, porque elas não querem se controlar e dar tempo ao tempo para que as coisas se realizem no tempo certo. Eu te aguardo no próximo episódio.